Muito bem, nosso estudo então é sobre veganismo. Eu trouxe, embora agora eu percebi que ficou muito pequenininho, mas eu trouxe como definição, eu vou ler para vocês. Eu trouxe como definição a própria definição da Associação Brasileira de Veganismo, tá? Então eu trouxe uma definição que é a definição deles, ok? Sobre veganismo. Então não há nenhum viés aqui, é a própria definição que eles usam. Não dá. Não, está muito pequeno, eu vou ler para vocês, tá? Sim, estão fechando. Ok. Então eu vou ler aqui, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui como é que eles mesmos se definem, Associação Brasileira de Veganismo. Então eles dizem assim: veganismo basicamente significa humanos não explorarem outros animais. Opa, outros animais? Então você já percebeu aqui que no veganismo nós somos animais. Na verdade, essa é uma ideia bastante presente nas escolas, de que nós somos um animal racional, de que nós somos um outro animal no mesmo nível do que Darwin chamou de evolução das espécies. Isso conflita com as Escrituras, porque nós não somos animais racionais. Pela Bíblia, animais são aqueles que não têm alma ou não têm espírito. São aqueles que foram criados no atacado, foram criados segundo a sua espécie. O que é isso? Em Gênesis 1, você tem Deus dizendo: haja animais selvagens e animais domésticos. Imagine, a terra se enche de elefantes, de girafas, num piscar de olhos. A terra é povoada por animais. Haja enxames de seres marinhos nas águas. Os oceanos, num estalo, se enchem de peixes, né, de tubarões, de baleias, de golfinhos. Isso é segundo a sua espécie. Deus fez no atacado uma grande quantidade de animais. Agora, quando foi para fazer o ser humano, Deus não falou assim: encha-se a terra de seres humanos. Para fazer o ser humano, Deus mudou até a linguagem. Até então ele dizia: encha-se os mares de seres marinhos, haja animais selvagens. Para fazer o ser humano, ele muda para o plural, porque aí é a ideia da Trindade: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é bem diferente. E aí diz o texto bíblico que Deus formou o homem da terra. E o verbo usado ali para formou é o mesmo verbo de um oleiro. O que é um oleiro? É aquele homem que trabalhava com barro, né, que fazia vasos de barro. Então a ideia é que Deus fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente, a imagem e semelhança de Deus. O homem é a coroa da criação. O homem não é um animal, o homem é o único que carrega a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, voltando, só para corrigir um conceito aqui, né? Que ninguém de nós diga que nós somos um animal racional. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá? Animal é uma coisa, ser humano é outra coisa, a imagem e semelhança de Deus. Mas voltando aqui na definição da Associação Brasileira de Veganismo. Veganismo basicamente significa humanos não explorarem outros animais, promovendo o estilo de vida vegano para benefício das pessoas, animais e meio ambiente. Na prática, o estilo de vida vegano dispensa todos os produtos derivados de animais. Vamos lá: não comer carne de todas as cores e tipos, ou alimentos de origem animal que contenham qualquer resíduo: leites, queijos, manteigas, salsichas, ovos, albumina, mel, banha, corante, cochonilha, gelatina, etc.
não vestir roupas ou sapatos feitos de partes de corpos de animais, couro, seda, lã, etc. Evitar o consumo de cosméticos e medicamentos testados em animais ou que contenham componentes animais na formulação. Sabonetes feitos de glicerina animal, maquiagem contendo cera de abelha, shampoo com tutano de boi, etc. Não apoiar diversões contendo exploração animal, como rodeios, circo com animais, rinhas, etc. Eles não citam aqui, mas eles são contra zoológico também. Profissionalmente, não trabalhar com exploração animal, vivo ou morto, como venda de animais em pet shop. Então, veganos não trabalham em pet shops. Lojas de aquário ou gaiolas para passarinhos, venda de qualquer produto que contenha derivado animal, por exemplo, bolsas e sapatos de couro. Restaurante que utilize animais e seus resíduos corporais como comida, dentre outras atividades. Tá? Então essa é a definição da própria Associação Brasileira de Veganismo. Agora eu digo mais aqui, o veganismo é um conjunto de práticas focadas nos direitos dos animais que por consequência adotam uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como couro e qualquer produto testado em animais. O vegano não deve usar artigos de peles, couro, lã, seda, camurça e outros materiais de origem animal, como adornos de pérolas. Por que não pérolas, gente? Porque a pérola vem do mar, né? Vem de origem, dá para falar de origem animal? Pérola? Vem de um ser vivo, né? Na verdade, a pérola é uma agressão, então vai formando a pérola. Então, ok. Então, plumas, penas, ossos, pelos, marfim, pois implicam a morte ou exploração dos animais que lhes deram origem. Sendo assim, um vegano se veste de tecidos de origem vegetal, algodão, linho, etc., ou sintéticos, poliéster, etc. Veganos fazem uso da dieta vegetariana estrita, ou seja, excluem da sua alimentação carnes e embutidos, banha, vísceras, músculos, gelatina, peles, cartilagens, laticínios, ovos e ovas, insetos, mel e derivados, frutos do mar e quaisquer alimentos de origem animal. Consomem basicamente cereais, frutas, legumes, vegetais, hortaliças, algas, cogumelos e qualquer produto, inclusive industrializados, que não contenha ingredientes que dependam de uso animal em sua produção. Eu acho que já está claro, mas o vegetarianismo é diferente do veganismo. Tá? O vegetariano só não come carne. O veganismo ele vai muito além. Ele não pode usar sapato de couro, bolsa de couro, pérola, vocês viram, lã, seda, tudo que tem algum mel, tudo que tem de algum sentido exploração animal, o vegano se abstém disso. Circos com animais, rodeios, vaquejadas, touradas, zoológicos ou qualquer coisa que explore os animais de algum modo também são boicotados pelos veganos, pois essas práticas implicam escravidão, posse, deslocamento do animal de seu habitat natural, privação de seus costumes e comunidades, adestramento forçoso e sofrimento. Veganos não caçam, não promovem nenhum tipo de pesca e boicotam qualquer desporto que envolva animais. Você imagine um mundo sem pesca, um mundo sem bois trabalhando nos campos. Seria, gente, um mundo inviável, mas eles creem nisso tudo, em todas essas proibições. Então, diante de tantas proibições, a pergunta a ser feita é: pode o cristão se submeter a estas exigências? Deus exige isso de seus filhos? A resposta é não, por pelo menos 18 motivos. Tá? Eu, quando fazia esse estudo agora, eu pensei, daria para acrescentar uns motivos aqui, né? Mas não ia dar tempo. Então eu me ative a 18 motivos.
Eu pretendo concluir essa aula às 12, então vamos lá. 18 motivos pelos quais você não deve ser um vegano, ok? Primeiro, Deus autorizou o seu povo a comer carne. Eu trago sempre poucos versículos, daria para ter muito mais, eu trago apenas alguns exemplos. Gênesis 9:3: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, a gente podia já parar aqui. Se Deus disse que a gente pode comer carne, por que a gente vai dizer, não, eu não vou comer carne? Sabe, no começo da criação, Deus autorizou o ser humano a comer carne. Vamos para o Novo Testamento, Atos 11, 5-9. Estava eu na cidade de Jope, aqui é Pedro falando, orando, e caindo em êxtase tive uma visão. Um objeto descia do céu como um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Fixando nele os olhos, considerei e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Qual é o contexto aqui? Pedro está relutando em ir visitar Cornélio, porque Cornélio não era judeu, era um centurião romano. E aí Deus dá uma visão para que Pedro perceba que essa divisão entre judeus e não judeus, gentios, como nós vimos hoje na pregação, ela em Cristo, ela caiu, não há mais essa divisão. E a visão de animais impuros, o que é isso? O judeu, por causa do Antigo Testamento, não comia um monte de coisa, não comia porco, não comia alguns tipos de peixes que nós comemos, não comia carne mal passada, carne com sangue, porque no Antigo Testamento havia as leis dietéticas. Tudo que envolvia sangue era proibido. Por quê? Porque o sangue era o elemento do sacrifício. O sangue era o elemento que expiava pecados. Então Deus proibiu o consumo de sangue justamente para não misturar, para não banalizar aquele que era o elemento expiador de pecados. No Novo Testamento isso cai totalmente, e um dos textos é justamente esse. Quando Deus dá uma visão a Pedro de animais impuros, animais que nunca um judeu consumiria, e Deus fala, mata e come. Aí Pedro, não, como? Eu nunca comi coisa impura. Resposta de Deus, não consideres impuro o que Deus criou. Então, no Novo Testamento, você tem a liberação, o ensino de que as leis dietéticas ficaram restritas ao Antigo Testamento. Tá? É por isso que hoje nós podemos comer carne de porco, camarão, feijoada, vou deixar vocês com fome, rã, sim, e carne com sangue, é possível, tá? Não há mais nenhum problema, essas coisas ficaram na antiga aliança, eram leis dietéticas do passado, tá? E dentro do nosso tema, é Deus dizendo que pode comer qualquer tipo de carne, não há nenhum impedimento em comer carne, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, o povo de Deus no Antigo Testamento sempre comeu carne. Alguns exemplos, Juízes 6:20. Porém o anjo de Deus disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Aqui o episódio quem que foi testado aqui? Puxa vida, Gideão, exatamente, aquele teste que Gideão fez, né? E o próprio Deus dizendo, a carne e os bolos, porque era comum. 1 Samuel 28, 24 e 25, tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o, e tomando farinha o amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram, depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Totalmente normal o povo de Deus comendo carne no Antigo Testamento. 1 Reis 4, 23, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas.
são poucos os versículos que eu trago, porque são muitas as referências do povo de Deus comendo carne, tá? Esse sentimento vegano hoje de que não pode matar o animal, não pode comer o animal, nunca existiu no povo de Deus, gente. Deus fez os animais como proteína, tá? Deus fez animais como força de trabalho, força de guerra e alimentação. De onde que a gente vai tirar proteína para as nossas forças, ok? Deus fez animais para a nossa alimentação, sim. Amós 6,4: que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cefadouro. Vários exemplos. Terceiro, o povo de Deus no Novo Testamento comia carne bovina. Mateus 22,4: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis, já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Aqui é Jesus contando uma parábola, e na parábola ele inclui elementos de comer carne, tá? Jesus nunca foi contra isso. Lucas 15:30: vindo porém este filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Jesus de novo numa parábola, né, do filho pródigo, mostrando o costume de se comer carne. Quarto motivo: o povo de Deus comia carne de peixe. Então, vários exemplos aqui. Números 11:5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eclesiastes 9:12: pois o homem não sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são presos no laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ezequiel 47:10: será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Quer dizer, muitos peixes como sinal de bênção. E o peixe era para quê? Era para a alimentação. Mateus 4:18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Veja, pescadores. Jesus escolheu muitos pescadores para serem os seus discípulos. Lucas 11:11: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Jesus nunca teve problema em usar peixe e alimentação de carne. Jesus multiplicou pães e peixes, não é? Se Jesus não quisesse que o povo comesse peixe, como é que ele multiplicou peixes? Sim. Eu vou mostrar uma que está ali bem subentendida. Jesus alimentou a multidão com pães e peixes. Aqui são os relatos paralelos, né? Tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. O texto paralelo: tomando eles 5 pães e 2 peixes. Não, aqui é a segunda multiplicação, Erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Então o próprio Jesus, né, multiplicou pães e peixes. Gafanhotos eram comidos. O vegano, ele não come qualquer tipo de inseto, tá? Nós sabemos que no Antigo Testamento, em situações de pouco alimento, gafanhotos serviam para alimentação. Qual é o profeta que comia gafanhotos? E antes dele? Com quem João Batista se parecia? Com Elias, né? A alimentação de Elias também era de gafanhotos, tá? Então, mas isto comereis de todo inseto que anda sobre 4 pés e que tem pernas acima dos seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Dele comereis estes: a lacusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Autorizado por Deus. Mateus 3:4: ora, João Batista usava uma veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
dois alimentos proibidos no veganismo, tanto o gafanhoto quanto o mel silvestre. Marcos também diz: João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em torno dos lombos, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Na verdade, João Batista, para o veganismo, está todo errado, porque ele usa pelo de camelo e cinto de couro. Ele é o exemplo que o veganismo diria: esse aqui está todo errado. Tá? Mas veja, João Batista, gente, Deus usou o João Batista, né? É o último profeta, então não haveria nenhum problema nisso. Aves faziam parte da alimentação do povo de Deus. Êxodo 16: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O texto aqui é de Êxodo, quando o povo estava reclamando que não comia mais carne. Eles estavam no deserto, Deus mandava o maná. Aí Deus mandou uma revoada gigantesca de codornas, né, ou codornizes, voando baixo, e eles puderam ali se fartar de carne de codorna ou de codornizes. 1 Reis 4:23, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, né? Parte de um texto mostrando a alimentação que eles teriam. 8, o povo de Deus bebia leite. O veganismo proíbe leite porque é um derivado, né, animal. O povo de Deus não tem nenhuma restrição quanto a isso. Alguns exemplos: Deuteronômio 32:14, manteiga das vacas, leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos bodes, com o mais fino trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho. Jó 20:17, nunca mais verás as correntes, os rios de mel e de leite. Jó 21:24, as suas vasilhas estão cheias de leite, a medula dos seus ossos está umedecida. Provérbios 27:27, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Leite era bebida natural no povo de Deus. 9, o povo bebia mel também. 1 Samuel 14:27, porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, levou a boca, a mão, e os olhos lhe brilharam. 2 Samuel 17:29, mel, coalhada, ovelhas e queijo de vaca trouxeram para Davi e para o povo que estava com ele, para que comessem, porque diziam: o povo está faminto, cansado e sedento no deserto. Veja o Salmo 19, que é um salmo que fala sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Compara a Bíblia com o mel. Como é que eu não vou comer mel se a Bíblia é comparada ao mel? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. João Batista, de novo, já lemos, né? A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, e o próximo versículo também se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, para a Bíblia não há nenhum problema você comer mel, própolis, nenhum derivado das abelhas. A terra prometida, ela é descrita como uma terra que mana leite e mel. Como é que um crente pode se dizer vegano, gente? Como é que ele vai ler a Bíblia? Ele vai passar nervoso lendo a Bíblia inteira. Porque os textos que falam que a terra prometida é terra que mana leite e mel, tá? Não, sem contar que dá uma canseira, né? Para não comer nada daquilo, eu já cometi um pecado, porque me deu preguiça. É muito difícil. É muito mais fácil fritar um bife do que Muito fácil. parar de comer tudo aquilo. Com certeza, com certeza. Veja os textos que falam de leite e mel. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Mas a vós outros vos tenho dito: herdareis a terra deles e vô-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Todos os textos estão fazendo essa comparação.
11. Deus ordenou o uso de peles de animais. O vegano não usa couro, nenhuma pele de animal. Veja o que a Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O próprio Deus providenciou uma roupa de pele de animal, tá? Para que eles cobrissem os pecados, porque eles fizeram ali uma roupa de folhas, e a folha não tem sangue, folha não cobre pecado. Deus então providencia um animal morto. Para ter pele de animal tem que ter morrido um animal, e eu diria que eram peles ensanguentadas, o que já aponta para Jesus Cristo, né? Já aponta para remissão por meio de sangue. O próprio Deus, Êxodo 25:5, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia. Aqui são os elementos da construção do tabernáculo. Havia peles de animais na construção do tabernáculo. A parte de cima do tabernáculo eram ali algumas camadas de peles, né? E havia peles de animais ali. Também purificareis todas as roupas, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabra e todo utensílio de madeira. Hebreus 11:37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aqui é a galeria dos heróis da fé, né? Aqueles homens que viveram pela fé, e alguns deles, muitos deles, eram vestidos de peles de ovelhas. Meus irmãos, no frio que nós vivemos aqui, né, numa cidade como São Paulo, a gente tem as roupas, né, que a gente usa para se aquecer. Mas imagine, nós temos fábricas de roupas, né? Nós estamos num nível de desenvolvimento, comparado ao período bíblico, muito superior. Na época da Bíblia não tinha fábrica de roupa, tecelagem, confecção. Então eles usavam, para se proteger do frio, peles de animais, tá? E Deus providenciou, o próprio Deus providenciou isso para eles. 12. Homens de Deus como Elias e João Batista usavam couro. Então Elias, e lhe responderam: era homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. E Marcos 1,6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro. 13. A seda é permitida por Deus nas Escrituras. Por que eles são contra a seda também? Porque a seda é um tecido que é de origem animal, né? Como é que é feita a seda? Alguém nos explica. Como? É do casulo que sai o fio da seda, né? Então é uma produção que envolve, né, a vida animal também. A Denise está lembrando aqui a lã, né, que era usada no Antigo Testamento, sim. É verdade. Não dá para viver, né? É verdade. Depois da Revolução Industrial, nós temos o uso das máquinas, mas antes, muito da força que era exigida no mundo era por tração animal, né? Então é uma ideia assim, totalmente incompatível com aquilo que Deus determinou para a humanidade, né? Então a seda é permitida. Então irmãs podem usar roupas de seda, homens também usam, né? Ezequiel 16 diz lá: veste-te de roupas bordadas, vesti-te de roupas bordadas, calcei-te com couro da melhor qualidade, cingi-te de linho fino e te cobri de seda. Ainda em Ezequiel 16: assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados, alimentavas-te de flor, de farinha, mel e azeite.
eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Apocalipse 18:12, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, de todo objeto de marfim, de todo objeto de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore. 14º motivo, a descrição da Nova Jerusalém é de portas feitas de pérola. Apocalipse 21:21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Veja, Apocalipse é um livro que trabalha com muitos símbolos, né? Mas, sendo símbolo ou não, você tem o próprio Deus usando linguagem de pérola para falar das portas da cidade. Então, nenhum problema quanto ao uso de pérolas. A caça e a pesca são atividades permitidas por Deus. No veganismo não pode ter nem caça nem pesca, mas o próprio Deus estabeleceu caça e pesca. Alguns textos. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Gênesis 27, a mesma história. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha-me alguma caça. Provérbios 12:27, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Aqui é uma repreensão, né? O preguiçoso não assa a caça, logo o homem diligente, ele assa a sua caça. Ezequiel 47:10, será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E os próprios discípulos, Mateus 13:48, estando cheia, os pescadores arrastaram-na para a praia, e sentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Aqui é Jesus contando a parábola da rede. Lucas 5:4-6, quando acabou de falar, disse a Simeão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então note que nosso Senhor Jesus Cristo aqui colaborou inclusive com a pesca, né? Porque eles passaram a noite inteira, não pescaram nenhum peixe, e aí Jesus falou, lança a rede ali. Aí quando eles lançaram, tinha tanto peixe que o barco quase virou da quantidade de peixe que havia. Como é que Jesus é contra a pesca? Se ele mandou eles pescarem? Sim, William. E o próprio Cristo, né, em Lucas 24, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, Lucas 24:40 em diante, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Aí tem eu não cheguei a ser vegano, pastor, mas assim, eu fui vegetariano, né? Sim. Eu, assim, por experiência própria, eu creio que isso é um sentimento de orgulho, de você querer ser mais justo do que Deus, né? E de inverter a ordem das coisas, né? Eu acho que tudo que Deus criou é bom, por exemplo, o dinheiro e a justiça. Só que você põe dinheiro acima da justiça, você comete furto e roubo. E o vegano, vegetariano faz isso, ele coloca o animal acima do homem, né? Aí o que me fez, que Deus me mudou o pensamento, foi lá em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Exatamente. Quer dizer, o texto está justamente criticando aqueles que exigem a abstinência de alimentos, né? E aí o texto fala, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, e é por isso que a gente não faz refeições sem ação de graças, né? A gente sempre que vai comer, a gente ora ao Senhor agradecendo. Tudo que é recebido com ação de graças é santificado. Exatamente, esse é o texto que desmonta qualquer raciocínio vegetariano, vegano. Sim, dona Renilda. Você já pensou se ninguém comesse peixe? Como estaria o mar agora? É verdade, é verdade. Se ninguém comesse carne, É. então Haveria, mais animais do que gente. iria haver um problema de superpopulação, né? É verdade. Não ia dar para entrar nos mares de tanto peixe. Faz parte do ciclo que Deus estabeleceu, né? É verdade. Veja, eu nunca fui na Índia. Alguém aqui já foi à Índia? Cadê a dona Regina? Não foi? Alguém já foi na Índia aqui, gente? Mas dizem que na Índia há uma superpopulação de vacas, porque é um animal que eles não comem, né? Sim. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. É você colocar. E veja, não é. Eu já vi na internet veganos dizendo que a solução para o mundo era se todos os seres humanos morressem. Eu já vi vegano falando isso. Eles preferem a vida animal do que a vida humana. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Então, pois é, a Leda leu minha mente. Não tem gente que fala assim que é muito melhor ter amigos animais do que tem uma frase aí que circula que é mais ou menos isso, não é? Sabe por quê? Porque o amigo verdadeiro vai repreender. Animal não confronta pecados, né? Exatamente. Animal não fala o que, Ele precisa ouvir. não fala as verdades, né? É verdade. Em que sentido, William? Avança mais um pouquinho. Eu penso assim que isso, a irmã comentou a questão da caça e também porque o homem ele é sem homem não tem pastor, não tem o marido para liderar a casa, né? E assim a carne é muito importante, especialmente para o homem, né? Sim. Eu penso assim, eu vejo assim que pessoa que opta pelo alimento de soja, né? Tem muito assim, favorece o hormônio feminino, né? E enfraquece a masculinidade do homem. É verdade. Sem pastor, sem marido, o homem da casa, né? Então, no passado, gente, era um homem que saía para caçar e que saía para as guerras, né? Para defender a mulher e as crianças que ficavam. Então Deus fez o homem com um pouco mais de força física justamente para isso, né? Para ser o provedor, para ser o defensor, o protetor. Deus fez assim. E de fato, numa sociedade que não se... Imaginem que o mundo virasse vegano e os homens não tivessem mais acesso à proteína animal. Ia viver de soja. Aliás, a soja, como você mencionou, ela é perigosa para os homens, né? O homem não deve ficar bebendo leite de soja, coisa de soja, porque tem ali substâncias que não são boas para o físico masculino, né? São boas para as mulheres, não para os homens. Então, de fato, uma sociedade sem caça, sem carne, sem proteína animal, seria algo muito estranho. Sim, Silvana. O microfone está chegando. Então, reverendo, até como a Vera bem colocou, porque atrás dessa postura, que parece que é só uma opção, que a gente tem que respeitar. Aliás, nós não vamos desrespeitar ninguém, mas assim, não podemos concordar, porque temos a visão cristã, porque ela não é neutra. Exatamente. Esse é o problema. Não é uma questão apenas de, eu não gosto de comer. Tem uma ideologia por trás de idolatria. Eu vou chegar nesse ponto, mas tem idolatria envolvida, com certeza. Ok. Então, caça e pesca. 16.
Animais eram usados nos sacrifícios, na agricultura e nas guerras. E quem foi que disse que animal deveria ser usado em sacrifício? O próprio Deus, o próprio Deus. Então, essa fala vegana de, olha, não podemos maltratar os bichinhos, não podemos matar animais, isso vai contra a própria ordem de Deus, que estabeleceu que animais deveriam ser mortos para os sacrifícios. Então, eu trouxe um exemplo apenas. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Era a prática no tabernáculo, né? Você tinha sacrifício de manhã e sacrifício à noite. Por analogia, nós temos culto de manhã e culto à noite, tá? É uma analogia ao que acontecia no tabernáculo e no templo, ok? Lucas 9,62, mas Jesus lhe replicou, ninguém é que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mão no arado, Jesus está usando a figura rural de arado. No arado você tinha animais trabalhando para a agricultura. Quando Paulo fala de jugo desigual, né, é justamente o jugo era aquela madeira que era colocada em dois animais para que eles fossem a força de trabalho puxando os instrumentos ali no campo. Então, sacrifícios, agricultura e aqui guerra. Orou Israel e disse, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que o moço, o ajudante de Eliseu, está vendo aqui? Que tipo de exército é esse? Do próprio Deus, né? O próprio Deus. E o que ele viu? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aliás, Deus usa a figura de cavalos para a guerra várias vezes. Lembra-se do Apocalipse? Os cavaleiros do Apocalipse? Tá? Então animais eram força de guerra também naquela época. 17. Os anjos se alimentaram de coalhada, leite e carne bovina. Quer dizer, se fosse pecado, como é que o anjo se alimentou disso? Algumas vezes no Antigo Testamento, anjos se apresentam em forma humana, inclusive comem, né? Aqui foi o evento lá de Abraão nos carvalhais de Manre. Quando anjos apareceram, Abraão, praticando hospitalidade, trouxe alimentação para eles, eles comeram. Tomou, pois, coalhada, leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então os anjos comeram carne, novilho, beberam leite e coalhada. Como é que um crente pode dizer eu sou vegano, se até os anjos comeram coisas que ele não está querendo comer? Não faz nenhum sentido. E o motivo final? Jesus consumia carne de peixe, mel, pão e carne de cordeiro. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. O William citou esse texto, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui é Jesus numa Páscoa judaica. A Páscoa judaica, gente, ela contava com alguns elementos: pão sem fermento, água, carne assada, carne de cordeiro e ervas amargas. E Jesus, numa cerimônia de Páscoa, ele estava ali participando dos elementos, né? E essa é uma cerimônia de Páscoa que nós temos registrada no Novo Testamento, porque foi nela que Jesus instituiu a ceia. Agora, sendo Jesus judeu, desde os 12 anos, desde os 13 anos, que era quando em Israel o garoto ele era tido como maduro espiritualmente, eles participavam da Páscoa no templo, tá? Era costume dos judeus participarem da Páscoa, dos elementos da Páscoa, e tinham carne lá. Êxodo 12:3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu juntei aqui Mateus 26 com Êxodo 12, para mostrar que na Páscoa tinha carne, cordeiro. E, muito provavelmente, como todo judeu, Jesus se alimentava de queijo de cabra, ovos, azeitonas, trigo, cevada, lentilhas, tâmaras,
melões, pepinos, romãs, uvas passas. Era essa a dieta de um judeu, tá? E Jesus, gente, precisava de alimento. Jesus era homem, né? Era verdadeiro homem. Ele teve sede, teve fome. Então, fazia parte da alimentação. Concluindo, o que está na base do veganismo é a ideia de que o sofrimento animal não é permitido sob hipótese alguma. A vida animal é sagrada. Em um mundo ideal, em um mundo vegano ideal, os animais morreriam de velhice. E aí você teria um caos, digamos, no ciclo da vida, né? Você teria um caos. Você teria rios e mares cheios de peixe que a gente não poderia comer, uma superpopulação de vacas, de bois, de ovelhas. O que a gente ia fazer? E pessoas passando fome, exatamente. Que me parece que é o caso na Índia, né? Muita gente passando fome e as vacas lá andando nas ruas. Sim, Vera? Então, porque o soro é feito... É verdade. E quantos remédios não são feitos também com substâncias tiradas de animais, né? Então, assim, é uma ideia que fica muito bem na teoria, mas na prática totalmente inviável. E como já foi falado, eles consideram a vida animal sagrada. Parece o hinduísmo mesmo, né? Parece aquelas religiões. Deus nunca nos ensinou isso, que animais são sagrados. Nunca ensinou, tá? Conquanto cristãos têm o dever de cuidar da criação de Deus, Deus colocou os animais abaixo dos seres humanos. O que o paganismo fez no passado foi inverter esta ordem, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aqui está a chave, né? É adorar a criatura em lugar do Criador. E se você continuar a mensagem, Paulo está falando que eles fizeram, em semelhança de divindade, répteis, quadrúpedes. E se você der uma olhada na história da civilização, você vai ver gente que ainda hoje adora os ratos, tá? Há pouco tempo atrás eu vi não foi nem na internet, foi na televisão mesmo, uma reportagem, isso tem muito tempo, de um lugar, eu não me lembro onde, mas com um templo cheio de ratos, cheio. Então, pois é, a leptospirose, né? Era um templo cheio de ratos e o povo dando leite e não podia matar os ratos, eles eram adorados ali por aquela religião. Se você der uma olhada... Oi? Tem isso? Então... sim, no Egito, é verdade. Isso é idolatria, é você adorar a criatura ao invés do Criador. E a história da humanidade revela muitos povos cultuando répteis, quadrúpedes, aves. Você, no Egito, alguns dos deuses imaginários do Egito eram mistura entre homem e gente. Você vê algumas figuras, né? O sujeito lá, um homem com a cabeça de pássaro e coisas do tipo. Isso é idolatria. O veganismo é essa idolatria com roupas mais modernas, né? Com roupas, mas continua sendo uma adoração aos animais do que a Deus. A Leda levantou um ponto, né? Não precisa nem ir para o veganismo. Hoje tem muita gente valorizando mais os pets, cachorros e gatos, do que seres humanos. Tem muita gente valorizando isso. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: faça esse teste. Tente sair, não vou dizer agora porque hoje é domingo, né? Mas amanhã, segunda-feira, atrás de uma loja de recém-nascidos. E conte, faça o seguinte, dê uma volta na cidade e conte quantas lojas de recém-nascidos você encontra. Compare com lojas de produtos para animais, de pets, não é? Então, pois é. Isso revela o quê? Que o povo está optando muito mais por ter cachorros e gatos do que ter filhos. 24 horas aberta. 24 horas, já tem umas lojas de pets 24 horas.
A taxa de natalidade, não só no Brasil, mas no Ocidente, é muito pequena, né? Há casais que já optaram, não vamos ter filhos, vamos ter aí um cachorro, um gato, vamos ter pets. Querem ver com quem vai ficar guarda. Isso, gente, não é o ideal de Deus, né? Não é o ideal de Deus para nós. Muito bem, acaba sendo uma idolatria também. O que a ecologia e agora o veganismo estão fazendo é ressuscitar o paganismo, colocando a natureza como o próprio Deus e divinizando os animais. Nós já tivemos uma aula aqui sobre panteísmo, né? Foi o presbítero Marcos ou foi o Eduardo? Panteísmo, mas já houve essa aula aqui. A ideia de você divinizar a criação de Deus, de dizer que Deus está misturado com a própria criação. Isso é paganismo, e isso hoje é nos apresentado como ecologia, como veganismo, tá? Assim, cristãos devem perceber que não se trata apenas de uma inocente dieta para cuidado de saúde, mas de uma filosofia que inverte os ensinos da palavra de Deus e que produz a idolatria da criação. E aqui o último slide. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Restrições alimentares eram coisas do Antigo Testamento. Hoje nós não temos mais qualquer restrição alimentar. Tudo que Deus criou, recebido com a ação de graças, é abençoado por Ele. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? 2 pontos. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo está falando aqui a colossenses que estavam envoltos em religiões que falavam isso. Olha, não pode comer isso, não pode tocar nisso. Para a liberdade é que vocês foram libertos. Hoje nós temos a liberdade de, temendo a Deus, fazer tudo o que é lícito. O que não é lícito não convém. Agora, o que é lícito, nós temos a liberdade, tá? E o texto que o William citou, né, que é central aqui no nosso estudo: foge destes que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Daí vem a prática de nós orarmos antes das refeições. Tudo que é recebido com ação de graças é santificado, tá? Eu já dei esse exemplo aqui. Se você for na Praça da Sé, lá nas macumbeiras que estão com pipoca, e pegar um saco daquela pipoca e trouxer para mim e não me disser nada, né? Não me diga nada, pastor, uma pipoquinha, e eu comer essa pipoca, não vai acontecer nada comigo, nada, nem com você, não é porque eu sou pastor não, nem com você, tá? Nada. Tudo que é recebido com ação de graças é santificado. Agora, o que pode acontecer e nós devemos evitar é o escândalo, tá? É o escândalo, porque se você chegar aqui com essa pipoca e falar, pastor, eu peguei lá das macumbeiras, lá da Praça da Sé, por que eu não vou comer? Para não te escandalizar, porque eu sei que você vai se escandalizar, tá? É a lei do amor. Se eu comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer carne. Mas Paulo não era vegano. Qual era o contexto? Ali em Corinto, muito da carne que era comprada nos mercados era o que havia sobrado dos sacrifícios nos templos pagãos. Então os animais iam para os templos pagãos, eram sacrificados lá, e o que sobrava da carne era vendido para os mercados, de modo que você ia comprar carne no mercado, aquela carne tinha participado de um ritual pagão. E agora, pastor Paulo, eu como ou não como essa carne? Paulo fala, não há outros deuses, não há demônio, não há outros deuses. Na verdade, são demônios, mas só há um Deus verdadeiro, e tudo que é recebido com ação de graças é santificado. Pode comer essa carne hora antes e come, não tem problema nenhum, mas se tiver na tua casa um crente mais fraco e ele se escandalizar, você não come. Se eu comer carne e escandaliza o meu irmão, eu não comerei carne, por amor à consciência mais fraca. É claro que essa consciência mais fraca, ela tem que ser desenvolvida, tá? A questão do vinho, por exemplo. Crente pode tomar vinho? É claro que pode. Cristo bebia vinho. Agora, se na minha casa eu recebo um crente que se escandaliza com vinho, por amor à consciência dele eu não vou tomar,
por amor à consciência dele. Mas é bom que ele amadureça, tá? Para que ele perceba que tudo que é feito com moderação não tem problema. Sim, Vera. Como? Oh, que bom. Aham. Aham. Sim, sim. Totalmente compreensível. É. Eu vou contar um exemplo, mas... Aham. Sim, sim, sim. É. É. Mas eu vou contar um exemplo para a senhora. Veja, eu fui criado, meus pais eram cearenses, e lá no Nordeste, crente não bebe vinho, champanhe, nada disso, tá? Há essa cultura, abstêmia. E eu fui criado assim. E aí, nós fomos no Nordeste, lá em São Luís do Maranhão, né? Eu, Vivian e a família, na casa de um presbítero, um homem de muitas posses. E parece que há um ritual entre o pessoal mais rico, de antes do jantar, uma taça de vinho, né? A milionária aqui confirmou. E aí o que aconteceu? Antes do jantar, ele apareceu lá com uma taça de vinho, ô reverendo, taça de vinho e tal. E eu, no modo automático, falei, não, eu estou bem. Aí, rapaz, ficou um clima assim de... bagunçou todo o protocolo, né? Aí a Vivian, sábia, foi falar comigo, olha, por que você não aceita, né? Porque quebrou alguma coisa. Aí eu falei, é mesmo, né? Embora eu tenha sido criado sem beber vinho, na minha mente não há problema beber vinho, desde que eu não me embriague, desde que eu não use o vinho como meu refúgio, eu estou com um problema, vou beber vinho, e desde que eu não me escandalize ninguém. Eu tiquei os 3 itens, nenhum problema. Aí eu falei, presbítero, eu vou aceitar a taça de vinho. Aí tudo, sabe no filme quando a música para? Aí eu falei, presbítero, eu vou beber o vinho. Aí voltou a música, tudo voltou ao normal, né? Tudo voltou ao normal. Mas a gente é criado de um jeito, e o mundo evangélico é assim. E aí a gente tem que pensar, raciocinar, né? Foi o... Entendi. É. Uhum. É. Aí a senhora criou uma resistência, né, a isso. É compreensível. É. Que bom. Só pela ordem, Vera, depois Denise e depois presbítero Marcos. Sim, Vera. É. Ah, então, pois é. Aham. É pro aborto, é. Mas então, é nada mais do que o paganismo com um vestuário pós-moderno, mas continua sendo o paganismo, de que a vida animal importa mais do que a vida humana, né? Sim, agora a Denise, depois o presbítero. Então, só pegando o gancho que o senhor falou, que o senhor estava lá com o presbítero, e na verdade, assim, ele era um anfitrião e ele, de certa forma, ele poderia ficar ofendido, né, do senhor não participar. Naquela época de Jesus, as pessoas se ofendiam muito mais se servisse um cordeiro na mesa e Jesus não aceitasse. Então, assim, falar que Jesus não comia é ir contra a história, né? Não estou falando nem Bíblia, estou falando na
história mesmo. Não, sempre foi normal, sempre foi comum. Presbítero Marcos. Nessa linha de pensamento, né, que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Então, se aplica especificamente a respeito do que Deus criou para nós e para o universo, né? E tem um exemplo bastante tradicional, acho que todos nós conhecemos, é a respeito de cirrose, né? Cirrose do fígado, conhecido como bebida do alcoólatra, lê do engano, é conhecido como o excesso de gordura que pessoas comem, por exemplo, em diversos tipos de alimentação. A cirrose é muito mais frequente para o indivíduo gordo e que come demais do que até mesmo a incidência para o alcoólatra. É verdade. Eu conheci um caso de alguém que teve cirrose e não bebia, né? Tem esse estigma, mas é incorreto mesmo. Muito bem, gente. E eu termino com um belo versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus, esse é o ponto, tá? Quando eu valorizo mais a vida animal do que a vida humana, isso não é a glória de Deus. É a glória dos animais, é a glória da moda, do momento, não é a glória de Deus, tá? Se a gente quer a glória de Deus, a gente vai usar a nossa alimentação para glorificar a Deus. E aí entra também a moderação, né? Como o presbítero Marcos levantou, não adianta você comer de uma forma desregrada, de uma forma para afogar suas emoções. Esse é um problema, né? Tem muita gente que por causa de problemas vai para a bebida, mas tem muita gente que vai para a comida por causa de problemas. Está errado da mesma forma. A Bíblia condena tanto a bebedice quanto a glutonaria, tá? O que é a glutonaria? É eu usar a comida como o meu refúgio, e isso também não é bom. O que eu faço, pastor, se eu estou com muita ansiedade, se eu estou com muitos problemas? Vai orar, não vai para a geladeira, não vai para a bebida, vai orar, vai buscar a Deus em oração. Porque aí Cristo nos ensinou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele alivia mesmo, tá? Pode experimentar. Tá difícil? Fecha o quarto, tá no serviço, vai no banheiro, fecha os olhos, ora, e Deus vai aliviar. Você não precisa nem de comida, nem de bebida, nem de nenhum subterfúgio, tá? Você precisa de Deus, e Deus vai aliviar o teu coração, tá bom? Muito bem. Mais alguém? Vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos por este estudo, pela tua palavra que é tão clara sobre aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição para alimentação, para a força de agricultura, para o uso em batalhas no passado. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor providenciou proteína animal, ó Pai, e sabemos que tudo que é feito para glorificar o teu nome na alimentação é agradável ao Senhor. Ajuda-nos então, Pai, a termos esta área da nossa vida glorificando ao Senhor, ó Pai, não idolatrando aquilo que não é o Senhor, tributando toda a honra e glória sempre ao Senhor, considerando precioso aquilo que vem do Senhor e tratando tudo com moderação, ó Pai, para que não tenhamos ídolos na alimentação, na bebida ou em qualquer outra coisa. Ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome em tudo e ajuda-nos também, Pai, para que sejamos luzes no meio das trevas. Há tantas pessoas, ó Senhor, sem direção, buscando as tendências da moda, mas nunca buscando ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos uma luz de Cristo brilhando para que as pessoas saiam dessas distrações e venham para a água que de fato tira a sede, para o pão que tira a fome, que é Cristo Jesus. Usa-nos para guiarmos essas pessoas à verdadeira salvação que é Cristo Jesus, Pai. Abençoa-nos neste dia, fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.